oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado. Olá! Um dia desses eu li que no mundo de Deus o importante não é a grandeza de uma descoberta ou de uma invenção. O que importa mesmo é como ela beneficia a sociedade. Olá, eu sou a preletora Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. E esse é o episódio 38 do podcast Vivências e o nosso tema é propósito. Ou seja, os amigos que nos acompanham não estão aqui por acaso, estão de propósito. E a gente tem gente aqui, convidadíssimos, que também estão aqui para falar dos seus propósitos. Vamos começar apresentando aqui? Vamos, propositalmente. Isso mesmo. O vice-presidente da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil, preletor em grau júnior, está aqui com a gente, Marcos Antônio Carvalho Guedes. Bem-vindo, preletor. Muito obrigado, preletora Yara, preletor Milton. É uma imensa honra, alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Tem mais gente? Tem mais vice-presidente. Pessoal que gosta de futebol vai falar que é um determinado time, mas eu não vou para lá aí não, né? Outro vice-presidente da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil, líder da iluminação, Maílson Roberto dos Santos. Seja bem-vindo, Maílson. Muito obrigado, preletor Milton, preletor Yara, preletor Marcos. É uma alegria imensa estar aqui nesse podcast tão famoso, né? Sinto-me honrado de estar aqui com grandes amigos e líderes da Seitonoye. Muito obrigado. Bom, vamos começar então até para situar os amigos que acompanham a gente. Como é que vocês conheceram a Seitonoye? Vamos começar com o líder da iluminação, Maílson. Como é que você conheceu a Seitonoye? Olha só, história bem interessante. Foi através de uma amiga. Ela me convidou para participar da Seitonoye e foi numa associação local chamada Vila Granada, pertence à Regional Penha. E eu lembro que eu cheguei atrasado na L nesse dia e lá eles estavam, até trouxe aqui lendo o livro dos jovens. E engraçado assim, que eu era uma pessoa muito tímida, né? Quase não falava. Os amigos hoje falam assim, nossa, como que isso é possível, né? E eu cheguei e o preletor, ele parou a palestra para me receber. Era uma rodinha assim de pessoas.
E ele falou assim, ô meu jovem, seja bem-vindo. Naquele momento, se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, eu tinha saído correndo. E aí eles estavam lendo o livro dos jovens, e aí também foi quando despertou uma grande vontade, assim, de fazer algo diferente na minha vida. Naquela época eu me intitulava uma pessoa que não gostava de ler, né? E aí todo mundo lendo ali, e aí chegou em mim, eu tentei passar o livro pro lado, não rolou. Ele, não, meu jovenzinho, todo mundo aqui lê. E aí eu falei, não quero ler. Ele falou, não, aqui todo mundo lê. Ele foi insistente, sabe? E aí eu li o livro, li mal pra caramba, e ele pontuou, meu jovenzinho, você lê muito mal. E naquele momento, assim, brotou algo dentro de mim, né? Eu acho que a questão da minha formação, da família, que eu falei assim, não é isso, eu vou provar para esse leitor que eu sou um bom leitor. Aí pedi para essa amiga um livro prestado, e aí começou a minha jornada na Seichonoye. Comecei lendo o livro A Prosperidade em Suas Mãos, do professor Yoshihiko Iwasaka, e aí foi uma grande virada de chave assim, na minha vida. Mas foi graças a esse livro aqui, o desafio de ler e ler mal, né? Pontuado pelo leitor, foi aí meu primeiro contato, assim, com a Seichonoye. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. 16. E o nosso amigo preletor Marcos, como é que foi a Seichonoye? Sua família é da Seichonoye, mas tem a ver com isso? Sim, preletor. A minha família, ela já era da Seichonoye, né? Minha mãe era da Seichonoye. Eu, desde que estou no ventre dela, estava participando, que minha mãe sempre foi muito ativa, Pomba Branca, foi presidente de AL, então aquele esquema, né? Ela ia lá para a Associação Local de São Mateus e me levava junto, desde quando estava na barriga dela, até de quando eu saí também, era no berço, era no colo, ficava no braço de todo mundo lá. Então... Mas eu tenho muita gratidão, né, a Seichonoye em si, porque eu acho que eu posso levar isso um pouquinho mais para trás ainda. Porque se não fosse a Seichonoye na vida da minha mãe, ela provavelmente não teria útero. E ela não tendo útero, provavelmente eu não estaria aqui. Nem minha irmã mais nova, né, a Jaqueline. Então, acho que isso traz, né, a profundidade, né, que o ensinamento fez na vida dela, e que eu trago isso para mim também. Porque acho que se eu tô aqui hoje, eu nasci foi graças a Seichonoye. Mas aí acho que a gente ficou curioso. Agora ficou curioso, pois é. Agora, assim, como é essa história não teria útero? Minha mãe estava com problema, né, de mioma, né, tá tendo nos ovários dela, né, e pelo médico, ele diz assim, não tem jeito, né, vai ter que tirar, tá complicado, né, e então pelo médico teria que retirar. Só que aí ela falou, não, eu não vou retirar, né? Então ela veio para Seichonoye, né? Antes, pelo meu avô, né? Que ele também já era da Seichonoye, ele também é preletor. E ela começou a se dedicar, começou a ler os livros da Seichonoye, começou a praticar lá na meditação Shinsokan. Ela leu bastante os livros, né? Principalmente a Humanidade Isenta de Pecado, né? Então, nisso, ela foi se dedicando, né, para poder corrigir, né, uma postura mental, né, isso que estava dentro dela, para que pudesse, né, então, reverter a situação que estava sendo manifestada ali naquele momento. Então, foi graças aos ensinamentos da Seichonoye, as práticas que ela fez, ao acreditar, né, que ela não era aquele corpo carnal que estava com um cisto, que estava com mioma, que estava rolando aquelas coisas no útero dela, que ela conseguiu, né, transcender isso e, então, obter, né, a cura, né, ou seja, manifestar o que era original, né, que é perfeita e maravilhosa, que é isso que a gente aprende, né, que ela era perfeita e maravilhosa. Então, assim, ela obteve, né, então, essa graça, né, ou então a manifestação do que era original, e logo depois, né, ela engravidou, né, daí, então eu vim aqui, né, esse mundo, e minha irmã, né, e estamos aqui felizes, mas foi graças aos ensinamentos da Seichonoye. Que bênção, que legal, parabéns. Nossa, é maravilhoso a gente sentir o quanto o ensinamento da Seichonoye é revolucionário, e você sentir que tem uma missão, que tem um propósito, né? Uma oportunidade também de retribuir até a própria vida, né, preletor Milton? Com certeza. Indo para o nosso tema do nosso programa, os amigos que acompanham a Seichonoye já perceberam, né, que propósito é tema de um grande evento que a Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil realiza anualmente. Este ano será a 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens e tem esse tema propósito. Claro que a gente não vai dar spoilers, né, por conta da convenção. O podcast ele tem no máximo 1 hora de duração.
A convenção, ela tem mais de 8 horas, né? Então vai se aprofundar ainda mais. Aqui é para dar um saborzinho, para até você tomar a decisão e participar junto com a gente da convenção. Mas eu vou perguntar para os vice-presidentes da Associação dos Jovens que pensaram sobre esse tema, que elaboraram o programa, se é que ele já está pronto, já está pronto, já está pronto, está pronto, aprovado, né? Enfim, o que a gente entende como propósito, como foram para vocês aí, o que vocês estão pensando na importância desse propósito para esse evento, mas também para todas as atividades, né? Uma curiosidade, quando define-se um tema da convenção, a Seitonoye do Brasil inteiro, ela começa a promover conferências em torno da convenção, né? Então ela acaba sendo um guia de tema para o ano até a convenção, então todo mundo estuda o propósito, seja na convenção, seja antes, seja no podcast de vivências, né? Então, conta para nós aí, contem pra gente como é que foi a elaboração desse tema, o que a gente pode entender como propósito, mas sem dar muitos spoilers, tá? Tá. Eu acho que o Pleitor Marcos pode começar a falar um pouquinho, que ele foi uma das pessoas, assim, a gente sempre tem um grupo, né, de pessoas que pensam nos temas, e o Marcos foi das pessoas que liderou esse grupo. Bom, então, o propósito, né, quando a gente pensou, né, sobre isso, né, claro que não foi só eu, né, tínhamos um grupo, né, de líderes, né, da Associação dos Jovens, que reunindo, fomos fazendo as pesquisas, fomos nos perguntando, né, o que o jovem está precisando, né, o que o jovem busca hoje. E dentro dessa busca, né, então veio essa questão sobre o propósito. Porque assim, o jovem, quando ele quer alguma coisa, o que motiva ele a seguir alguma coisa? É quando ele tem uma certa determinação com aquilo, né? Que ele se aproxima daquilo, né? E fala, mano, eu vou até o fim, né? Em cima disso e vou fazer acontecer, custe o que custar. E isso, no fundo, é o que define um propósito. Então, o propósito é o quê? É o que dá o direcionamento para o jovem para que ele possa chegar e obter o objetivo dele. Então, na verdade, tem algumas viés. Então, o propósito poderia ser dito como, é o objetivo, talvez. Mas ele não é bem o objetivo. Ele, na verdade, é o que motiva o objetivo para chegar lá. Então, é um pouquinho disso, né, que a gente está colocando, né, como tema da convenção, que a gente entende que através disso, né, de entender essa motivação, então o jovem ele consegue ter essa força para seguir em busca do seu sonho, em busca do seu objetivo. Tem uma coisa muito interessante que é esse tema, que ele é muito ligado, assim, à minha vida. Não sei se é a vida de todas as pessoas, de repente é clichê falar isso, né? Mas lá, quando eu cheguei na Seitonoye, eu não tinha muito claro, assim, um propósito de vida, um sonho. E aí, assim, isso foi muito forte para mim. Porque o mestre Masaru Taniguchi, nesse livro, o livro dos jovens, ele fala sobre o poder do sonho, né? E naquele momento que eu entrei naquela L, até então, acho que eu não tinha, por 16 anos de idade, né? Eu não tinha, assim, a minha vida, eu tenho questões, naquela época eu era muito tranquilo, né? Meu pai sempre foi uma pessoa de muito exemplo para mim. Eu olhava para a vida dele e falava, e eu reproduzia algo na minha vida assim. Meu pai trabalhava pra caramba, né? Por conta de vários acontecimentos na nossa vida. E aí, então, eu ouvi sobre o poder do sonho que ele tem na vida de um jovem, que o mestre Masaru Taniguchi fala pra gente. E aí, naquele momento, eu olhei pra minha vida e falei assim, nossa, falta algo aqui dentro, sabe? E aí, foi então, por isso que acho que aquelas palavras do Pleitor de jovem, você precisa treinar a leitura, sabe? Eles tocaram tão fundo assim, e aí eu falei, puxa, o que eu tô fazendo pra minha vida, sabe? Até ali não tinha decidido fazer uma faculdade, embora tivesse ali já no 2º ano. Não tinha pensado em uma projeção de futuro, né? E às vezes muitos jovens se encontram assim, né? De estar vivendo... No piloto automático. No piloto automático, né? Assim estava eu, e por isso foi tão forte esse livro. Ele é tão forte para mim. E eu acho que o tema, e aí o Milton comentou, né? Pleitor Milton. Pleitor Miltinho, a gente chama, né? De que a gente tem feito muitas conferências. Eu acho que já fiz umas 10 aí. E estamos em maio ainda, né? E... Só um detalhe, maio é quando esse programa está sendo gravado, tá, gente? Perdão pelas datas. Mas é a referência que a gente tem. E a gente vê esse propósito acontecendo, sabe? Sim. É interessante, estou pensando, estou viajando aqui na fala, porque esse olhar para si próprio e essa definição de caminho, de passos,
esse input, né? Essa motivação que vai te levar até o seu objetivo, sei lá, de onde ela veio para você, por exemplo? O preletor Marcos já também tem a sua formação acadêmica definida. Também não ficou só nela, também a gente tem aí um pouco de proximidade, né, também. Sim. Aliás, vocês dois são amigões, assim, sim, de uma vida na Associação dos Jovens, né? E aí foi buscar também motivação para fazer coisas, descobrir coisas do seu hobby. Como é que funciona isso, sabe? Eu estava pensando, puxa, em que momento... Deve ter alguém acompanhando a gente falando, meu, me dá esse mapa. Preciso desse mapa, preciso entender isso, né? Uhum. Bom, como a preletora Yara comentou, né, eu sou formado, né, na área de eletrônica, né, sou engenheiro elétrico, né, fiz mestrado, fiz graduação e comecei o doutorado também, né, e é até interessante trazer isso, porque eu acho que isso tem total a ver com o propósito da minha vida, aquilo que me fazia feliz ou me impulsionava. Então, chegou um dado momento que, enquanto eu já estava cursando o doutorado, e que é longo, acho que quem está acompanhando já está fazendo, ou já fez, sabe que o negócio é 4 anos e é intenso, é pesado. E, para vocês terem uma ideia, eu resolvi abandonar o doutorado quando já estava com 3 anos, praticamente. Já estava para qualificar, para fazer tudo ali. Mas eu falei, mano, não é o que eu quero, não é o que eu estou sentindo que eu preciso fazer. Porque, assim, dentro do que... estava, né, nos temas, naquilo que eu estava fazendo, aquilo não estava me proporcionando, sabe, aquela convicção, aquela certeza de que, meu, isso tá certo. Então, aí, inclusive, foi justamente no ano que veio a pandemia isso, né, foi em 2020. E aí que veio um monte de virada de chaves ali, eu comecei a fazer um monte de outras coisas, né, descobrir outras coisas. Então, sempre gostei muito da área acadêmica também, então acabei entrando para essa área acadêmica, né? Tanto o meu lado profissional também, né? Eu trabalho em universidade, como vim, né, toda essa jornada, né, caminhando dentro da universidade, né? E aí eu falei, por que não, de repente, estudar educação também? E aí, então, eu saí. Aí eu tive que enfrentar uma coisa meio complicada, né? A gente tá na exatas, né? Pra gente lá 2 mais 2 é 4, tudo é isso. E aí a gente entra na área, né, de humanas, que começa a estudar um pouquinho mais, né, com relação a isso, aí é mais filosófico, aí você tem que pensar, refletir, ler mais. Eu não tinha esse hábito de ler tão assim firme também. Inclusive, uma dica sobre leitura. O Maílson comentou, né, do livro dos jovens. Tem um desafio que às vezes a gente faz também para ler a verdade da vida. Quem conhece, né, sabe, 40 volumes. E se você se dedica, né, a ler algumas páginas por dia, se eu não me engano foi 24 páginas por dia, durante todo um ano você lê os 40 volumes. E eu fiz isso no ano de 2021, que foi logo o ano da pandemia também, né, ali. Isso me ajudou, e ajudou também com essa pós que eu comecei a fazer na área de educação. Porque como eu me habituei a ler, então eu comecei a ler os artigos com uma forma mais tranquila, mais, sabe, de boa, assim. Mas voltando, então, ao propósito. Aqui eu fui atrás daquilo que fazia com que o meu sentimento, sabe, se alinhasse. Então ele não estava de acordo com aquela tese, com aquele caminho que eu estava seguindo, porque eu falei, eu estava pesquisando algo sobre que ainda envolve, né, motores a combustão interna, né, sou da área de automotiva, né, e o estudo em si, o foco que ele estava, não estava assim na visão que eu tinha, porque a gente fala tanto, né, de preservar o meio ambiente, de tudo mais, eu entendo que aquele caminho não é o que vai levar a essa harmonia, né, em si com o meio ambiente. Então, por isso eu fiquei me pensando, falei, tem carro elétrico, tem híbrido, tem um monte de outras coisas que a gente pode fazer. Mas eu falei, esse aqui, para esse momento, o caminho que eu estava fazendo, eu falei, eu não quero mais. Então eu interrompi, até voltei lá para onde eu trabalho, né, na Universidade Federal do ABC, e até comecei, né, a estudar lá também a área de energia, né, para poder ver energias renováveis, até comecei a estudar algumas coisas lá. Mas aí nessas viradas de chaves eu falei, não, eu quero experimentar outras coisas também. Foi bom experimentar outras coisas, porque isso fez eu descobrir outros talentos que eu tenho, né, essa aptidão para ler também, essa de estudar mais a fundo, talvez algumas coisas que, sei lá, para mim estava cômodo já. Não, eu acho que o pessoal se identifica com esse tipo de situação, mas, Maílson, nessa hora de mudar, eu sei que foi com seu amigo, mas assim, nessa hora de mudar, tomar a decisão, né, de falar, não é esse o caminho, para muitos de nós,
Dói, dá um frio na barriga e às vezes é muito mais cômodo você ficar onde você está, porque dizem no futebol que time que está ganhando não se mexe, já ouvi falar isso aí. Nem concordo muito, mas conta pra gente como é que é essa situação. Nossa, eu acho que a maior dúvida que mora dentro de um jovem é em especial sobre a carreira, né? Às vezes a gente levá-lo a tomar a decisão de escolher uma faculdade, um curso, quando estamos ali nos 18 anos, 16. E qual a experiência de vida que a gente tem, né? Quase que zero. E aí, quando a gente enfrenta os desafios e a vida ela vem e mostra outras coisas pra gente, mora uma dúvida, é essa dúvida que mora no nosso coração, né? Eu devo seguir, eu não devo seguir. E eu acho que, assim, a coragem que o Pleitor Marcos teve de fazer isso, eu não sei se no momento que ele tomou essa decisão, ele tomou uma decisão segura. Porque às vezes a gente faz isso, né? Eu preciso saber de todas as coisas para que eu possa tomar uma decisão. Isso é racionalidade falando. Se a gente seguir assim, eu preciso de todas as coisas para tomar decisão, a gente não vai tomar decisão nenhuma, sabe? Por quê? Porque é no caminhar que a gente vai descobrir os nossos propósitos. Eu acho que talvez o Pleitor Marcos vai falar um pouco mais. Não. Só para contextualizar, ele trabalha com a gente, eu também trabalho na Ação dos Jovens, sou advogado, daqui a pouco a gente fala um pouco. E aí, quando ele foi convidado a trabalhar na Ação dos Jovens, ele me ligou. E aí, acho que eu sinto onde eu tive uma grande contribuição, no sentido de plantar uma dúvida, né? Que ótimo! Plantar uma dúvida. Agora ajudou. Né? Porque a gente vai muito assim, ao racional, sabe? E tem algo que fala muito mais forte dentro da gente. Para fazer um pouco mais de sentido, né? Que a gente fala do nosso ideal interno. Fala na Seitonei que o homem é filho de Deus e que Deus está dentro de nós, né? Quando nós seguimos esse ideal interno, e mesmo às vezes inseguro, com dúvida, mais firme na convicção na oração, a gente não sabe como que vai ser, né? E às vezes a gente sofre pela ansiedade de querer saber como que vai ser, né? Por isso que eu falo, eu plantei uma dúvida, abrir uma outra possibilidade de ter um outro tipo de escolha, sabe? Sim. É até legal, né? O líder da Organização Maílson falou sobre isso, né? Porque realmente, mas o que eu ia trazer é aquela questão dessa dúvida, sabe? Realmente é aquele negócio, a gente vai com medo mesmo, vai com insegurança mesmo, porque senão a gente não toma decisão. Então foi assim quando eu resolvi sair do doutorado, foi assim quando, sabe, também, né, para tomar essa decisão de vir também trabalhar na Associação dos Jovens. Mas teve uma oração que me ajudou muito durante esse período, que eu até imprimi ela, coloquei assim na porta do meu guarda-roupa, né? Todo dia quando eu acordava, eu lia. Tá? Eu vou até pedir a licença aqui para ler para vocês essa oração, tá no livro dos jovens também, tá? A sabedoria de Deus flui para o meu interior e faz com que eu idealize o mais adequado sonho. A sabedoria de Deus indica-me todos os planos necessários para a concretização deste sonho. Deus me dá sem falta coragem inquebrantável e os recursos necessários para concretizar o sonho. E aí, então, eu sempre fazia, né, fazia minha meditação Shinsokan, fazia minhas orações e mentalizava essas palavras. E Deus, naturalmente, parece que foi, né, essa voz interior, foi me direcionando. Falando, meu, faz isso, faz aquilo, ou sei lá. Às vezes a gente fica com essa insegurança, mas quando a gente fala, não, vou ouvir essa voz, aí você se fala, foi a melhor decisão que eu tomei. E o Luciano Lago, né, que era o presidente nacional na época, né, quando me ligou num dia desses aí, né, para chamar para a superintendência, não vou mentir para vocês, eu falei não para ele. No primeiro momento que ele ligou para mim, falei, não, presidente, não dá no momento, porque eu tô aqui na Universidade Federal, eu poderia, sabe, mas eu fiquei pensando muito sobre isso. E o Maílson, né, que é meu amigo, né, de muito tempo, por isso que eu liguei para ele depois, né, falei, Lu, não dá, eu tô aqui, né, na Federal, eu tenho minhas coisas aqui, eu tô bem tranquilo, sabe? Tô bem financeiramente, tô bem, sabe, de tudo que, sabe, de todos os sentidos possíveis. Tô aqui tranquilão. Acho que não tem como eu abrir mão disso para ir para a superintendência da Associação dos Jovens. Mas abriu um outro leque, né, um outro viés. Que por que não, então, eu continuar me dedicando a esse trabalho e me oferecer um pouquinho mais. Sabe, porque a gente está falando de propósito, e propósito é algo que acho que é espiritual. Vai mais além do que só sabe, o físico de escolher isso ou escolher aquilo. É o que te traz felicidade de verdade. E aí, então, eu fiquei pensando. Eu fiz mestrado, doutorado, tudo isso, e eu fui presidente de AL, regional, tudo ao mesmo tempo, fazia todas essas coisas tudo junto, né? Às vezes o pessoal fala, não tenho tempo. Eu falei, não, gente, o tempo a gente cria, tá?
tomar decisão a gente vai, o tempo a gente cria. O Maílson sabe disso porque a gente foi junto, né, até lá da Regional de Canduva, né? Fui presidente regional, ele foi meu vice, depois a gente inverteu as coisas. É verdade. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, mano, não é possível que eu não, sabe, acho que foi o Luciano, foi Deus através do Luciano me convidando. Então eu falei, não, eu vou aceitar essa missão. E aí eu aceitei e tudo se encaixou, sabe? As coisas começaram a vir. É puxado, sim, não vou dizer que não é puxado, mas é a capacidade infinita nossa que joga pra frente e fala, meu, você pode, você consegue, você vai, avança, vai com medo mesmo, tá inseguro, mas vai assim mesmo, porque vai dar certo. E aí, então, eu ouvi Deus, né, nesse chamado, e através do Maílson também, né, após essa conversa que foi muito importante, que ele me relembrou de tudo isso, né, que as vivências que a gente teve, né, como líderes. E eu falei, não, eu vou tomar essa decisão, eu vou sim. E tô aqui, tô aqui hoje. Sensacional. É interessante, né, eu ouvindo a descrição das suas vivências, me fez pensar na questão do propósito, porque a gente tem situações na nossa vida que a gente sempre quer estabelecer um crescimento. E quando a gente parece que vai desviar da rota, né, parece que parece que você tira esse crescimento e aí você tem as suas inseguranças e acaba, muitas vezes, até não decidindo, né? No seu caso, felizmente, você decidiu. É como se você tivesse lá o aplicativo do trânsito, né? E ele mostrava lá um caminho que você tinha que fazer um quadradinho assim, né? Um quadrado, e você quer ir reto. Mas você vê que no quadrado, você não tem o trânsito. Mas você vê que o quadrado, você vai ter que percorrer uma distância maior. Aí você tem que decidir, ou você desvia, ou você fica para passar no trânsito. Mas muitas vezes a gente fica esperando e a vida fica estagnada, né? A gente não vai por outro caminho, né? Então, nem sempre sair da rota inicial, ela não significa que a gente não deva tomar essa decisão. É preciso coragem e ouvir esse propósito espiritual, né, Marcos? Maílson, como você identificou o seu propósito na sua vida? Cara, é uma história muito louca, assim, de vida mesmo, de vivência. Eu sempre fui uma pessoa... Eu falei do meu pai, né? Meu pai, ele foi uma pessoa, assim, sempre... É coisa de pai, né? Ele fazia de tudo pelos filhos dele, sabe? Meu pai, ele tinha como formação auxiliar de enfermagem, depois ele se formou em técnico. E aí, em 2000, teve a falência da empresa dele. Ele tinha uma bicicletaria, porque mesmo sendo auxiliar técnico de enfermagem, ele não atuava na área, né? Ele tinha uma bicicletaria porque uma das coisas que ele gostava era de aprender. E aí, nessa época, então, a gente foi morar num bairro chamado Cidade Tiradentes. Ele vendeu o que tinha, pagou a agida, comprou um apartamento lá. E foi uma época que ele começou a trabalhar. Quem trabalha nessa área trabalha em plantão de 12 por 36. Aí, em um dia, que era 12 horas, ele estava em um emprego, no outro dia no outro. Então, a vida do meu pai era muito dinâmica, né? Então, desde pequeno, eu falei assim, poxa, eu quero fazer diversas coisas. Então, com 13, 14 anos, eu ia trabalhar com o vizinho, que ele vendia algumas coisas na feira. Depois, eu fui fazer um estágio na Defensoria Pública, um estágio de ensino médio lá, devia ter meus 16 anos. Foi quando eu conheci o direito, através de uma pessoa. E essa pessoa, ela, para mim, ela representava tudo que a defensoria deveria existir. Tudo que uma pessoa correta, né, ela tinha, era esse defensor. Ele tinha um espírito muito forte de servir, sabe? E eu lembro, assim, que na época ele fez uma cirurgia na mão, ele ficou afastado, assim, sei lá, 3 meses. Só que a gente atuava na Defensoria de Itaquera, que era sempre foi uma defensoria super sobrecarregada. Ele ia lá, mesmo na licença dele, pegava os processos, colocava no carro, ia para casa dele, fazia o trabalho e devolvia, né? E olhava isso e eu falei assim, puxa, que legal. Nós somos pessoas também parecido com a história do meu pai, né? E aí, então, decidi... e aí, quando eu vi Setionei, que o mestre Massaro Taniguchi fala, né? Jovens, é preciso sonhar. Eu falei, puxa, então eu tenho um sonho, eu quero fazer direito. E aí fui fazer direito. E nesse processo, ali, quando eu decidi fazer faculdade, eu me intitulava uma pessoa que não gostava de ler, né? Imagina como eu fui na escola. Não rolou assim uma USP, não rolou. E aí, na verdade, eu fui trabalhar. Nessa época, eu também trabalhei na sede central, trabalhei por 2 anos. Porque tinha uma vaga lá que precisava de um atendimento. Eu fui lá, eu trabalhava numa fábrica de doces, fui trabalhar na sede. E ali, num ano e meio, eu comecei a fazer faculdade de Direito. Daí foi quando eu saí da sede central, porque eu falei, eu quero estagiar, quero viver Direito, né? 19 anos de idade, não tinha muitas obrigações financeiras além da minha faculdade. Eu fiz um piloto, falei, dá para pagar, então vamos tocar a vida, né? E aí foi a minha jornada
na faculdade e também na ação dos jovens, porque eu conheci o Marcos lá em 2010, né? 2009, 2007 eu conheci a Seitonei lá na Vila Granada, 2008 comecei a atuar, e aí em 2009 eu fui lá para a Regional de Candu, acho que foi quando eu conheci o Marcos, e aí a gente começou a trabalhar junto em 2010, foi quando ele se tornou presidente regional, né? E aí, em 2010 eu também tinha iniciado minha faculdade de Direito. E aí foi uma jornada assim até 2015, que eu me tornei vice-presidente do Marcos, além das funções que eu tinha lá na regional, e depois também me tornei presidente regional. E aí eu não sei se para o Miltinho, que também é advogado, né? Mas para o estudante de Direito, assim, pelo menos da minha faculdade, quando ele inicia o curso, um dos seus maiores medos é a tal chamada prova da OAB, né? Ele é assombrado, porque sempre vai ter um parente, um tio, um vizinho, você vai falar, o primo do meu tio, ele está há 15 anos tentando essa prova e não consegue ser aprovado, né? Aquela questão da coisa da mente coletiva. E, na verdade, eu falo, gente, não é uma prova difícil. E não é. Sabe? Requer técnica, estudo e meditação Shinsokan. Que foi o que me fez com que eu fosse aprovado na primeira fase e na segunda fase, na primeira tentativa. Sabe? Foi o estudo e a meditação Shinsokan para desvincular essa mente coletiva. E eu falava, pô, a gente estuda 5 anos, não é possível que depois de 5 anos eu não consigo passar uma prova. Só que aí eu falo que a prova da OAB eu tirei de letra, né? O que para mim foi difícil foi o TCC. E aí eu entrei numa zona de procrastinação, de medos, inseguranças, porque eu não entreguei o meu trabalho de conclusão de curso. Na verdade, sim, eu levei 2 anos para entregar. E eu lembro que minha aprovação da segunda fase da OAB veio lá em outubro de 2015. Na verdade, o dia que saiu o gabarito, que eu acertei a peça profissional que a gente fala, né? Eu falei, eu acho que eu passei. Quando veio a aprovação, que eu vi meu nome, é isso. Só que eu não advogava, então, porque eu não tinha entregue meu trabalho de conclusão de curso. E eu não contava para as pessoas, né? E por que eu não tinha entregue? E aí, dentro disso, vieram várias dúvidas, seguranças. Em 2015 eu terminei, eu fazia um estágio, depois eu voltei para a defensoria para fazer um estágio, eu terminei a faculdade, e aí foi assim, no primeiro momento foi procrastinação. Aí no segundo momento foi um medo, né? E eu não conseguia sentar para fazer esse bendito desse trabalho. E é um amigo, Johnny, porque eu tinha uma dificuldade em organizar as minhas ideias e meus pensamentos. Eu tinha estudava pra caramba. Ele falou assim, já pensou em pedir ajuda para alguém, te orientar em relação a isso? Eu falei, puxa, às vezes a gente se fecha, né? Aí então fui pedir ajuda para uns amigos, para uma amiga específica, e ela me ajudou a organizar as minhas ideias. E nesse meio do processo foi assim, ó, só a vida, com esses caminhos, né, que o Miltinho comentou. 2015, ali meados de 2015, eu terminei a faculdade. Final de 2015, eu fui trabalhar no escritório de advocacia. E aí, trabalhando no escritório, por conta que eu não tinha OAB, o escritório passou por uma formulação, estava perdendo muitos clientes, estava sangrando os clientes, né? Eu consegui estancar parte do sangramento, mas os clientes já tinham sangrado. Como eu não tinha OAB, eu saí do escritório. E desse dia que eu saí do escritório, eu estava assim, eu falava, não sei se eu quero advogar, eu não sei se eu quero advocacia, o que eu vou fazer? Na época, a Uber estava em alta, né? Eu falei, vou comprar um carro e vou trabalhar de Uber. Fiz o cadastro, fui aprovado, fui no Shopping Aricanduva, saí de uma reunião na Seitonei, acho que, sei lá, que era lá no Shopping Aricanduva, tem um auto shopping lá, né, de carro e tal. Fui lá, comprei um carro, não tinha R$1 para dar uma entrada. Aí eu entrava assim, ela falou, eu quero comprar um carro e tal. Aí tinha umas pessoas falando, não tem entrada, já meio que desconversar. Aí teve um rapaz, ele falou assim, pô, não, vem aqui, pô, deixa eu te atender, de repente dá, né? Aí saí de lá, comprei um carro, sem entrada. Aí eu cheguei em casa, falei pro meu pai, pai, comprei um carro. Ele, como assim? Ele falou, vou trabalhar de Uber. Ele, como assim? Eu falei, pai, não tá dando e tal. Aí meu pai, e aí nessa época meu pai, ele passava assim por uma situação na vida dele também, que era uma situação assim, ele era representante comercial no ramo do aço, e por conta de algumas coisas que aconteceram, parte da carteira de clientes dele tinham quebrado, estava devendo muito, então ele tinha perdido ali um espaço que ele tinha nas empresas. Eu falei, pai, já que o senhor também está em casa, também vai trabalhar de Uber. E, cara, quem vai gerenciar isso aqui sou eu agora. Exatamente. E assim, puxa, a gente comprou o carro rodava 24 horas, porque meu pai trabalhava de dia, eu trabalhava à noite. E assim, às vezes a gente toma algumas decisões que a gente fala, puxa, será que eu estou no caminho certo? Né? Será que é a melhor decisão? E assim, eu vejo hoje que foi uma boa decisão, sabe? Porque ela desdobrou muitas coisas na minha vida e na vida do meu pai.
né? Porque definiu um pouco até o que o meu pai faz até hoje, e ele faz com muita alegria, e as oportunidades que ele tem tido, sabe? Então, assim, só para não monopolizar a palavra, mas é no sentido de que logo depois, então, isso final de 2016, 2017 eu vim trabalhar na JSI. E uma das grandes coisas assim, que a gente fazia quando eu vim trabalhar na JSI era pegar a estrada e dirigir, muito, né? E nessa época que eu fui trabalhar de Uber, foi um teste de resistência, porque tanto física quanto psicológica, eu ia ficar 12 horas atrás de um volante dirigindo, né? E às vezes me perguntando, por que eu estou fazendo isso? Só que eu sempre me coloquei, poxa, se isso que é o que tem para fazer no momento, eu não vou ficar parado, né? Financiei um carro sem entrada, eu preciso pagar o carro, né? E então foi algo que, de certa forma, preparou para a função que estava por vir, que era trabalhar na JSI como coordenador da equipe paulista, ali, visitar as regionais do interior de São Paulo, que era pegar a estrada, muitas estradas que peguei junto com o Pletor Milton, na época que ele trabalhava na JSI. Era bom, porque ele sempre dirigia, né? A gente ia só no banco do passageiro, só conversando. Mas é interessante a gente estar falando aqui e, casualmente, acabamos no viés profissional. Acabamos falando sobre a questão da decisão, que, de fato, é algo que, para o jovem, num determinado momento da vida, provoca uma angústia, às vezes porque ele tem que reproduzir o que a família faz. Isso também acaba acontecendo, é uma família de médicos, sei lá, e aí a gente tem que seguir. Às vezes no coração dele, ele quer ser dançarino, não sei, eu tô aqui também só pensando junto. Mas há outras esferas da vida, né? Há outros desdobramentos na nossa formação. Então, como é que a gente... Quais são esses tipos de propósito, esses incentivos, esse input que está dentro da gente, sei lá, no relacionamento? Qual é o nosso propósito de vida com relação à formação de uma família, ou, sei lá, com relação à saúde física? Eu venho de uma família assim, o que eu vou fazer? Não sei, vamos falar um pouquinho disso, até para a gente pensar e refletir sobre o propósito em outros lugares, inclusive na espiritualidade. Aqui a gente falou de profissão e a gente falou de espiritualidade. Eu estou no time de vocês. Eu também fui professora a vida toda, foram 20 e tantos anos, e num determinado momento da vida eu decidi seguir a carreira missionária. Hoje eu coloco no meu imposto de renda missionária. Né? Então, assim, mas com amor, de verdade, com amor. Sinto saudades da área. Quando eu sinto saudade, eu vou resolver dar aula de espanhol para o povo, para os amigos. É isso. Mas o propósito espiritual é importante, o propósito familiar é importante, o propósito no universo da relação com os amigos. Vamos falar disso um pouquinho. O propósito, né? Então ele faz parte, ele tem que fazer parte, né? Não só do profissional, mas assim, eu entendo que ele é com uma força que nos impulsiona. Então igual quando a gente quer, né, melhorar, né, a relação, né, com as pessoas que a gente está, né, com os nossos pais, por exemplo. Então, isso é muito importante também, né? Acho que a gente consegue, né, através até desse viés, né, que não é natural que a gente não se dê bem com eles. E se não está se dando bem no momento, é porque talvez esteja precisando trabalhar algumas coisas nesse sentido. Porque se a gente está aqui hoje, né, foi graças a eles, né? Então, o trabalhar nesse sentido significa, se você está aqui hoje, se você tem a sua vida hoje, acho que um dos propósitos espirituais e que a gente pode, talvez, até levar para o relacionamento também eu preciso me dar bem com meu pai e com minha mãe. E acho que até a vivência, né, que o Mailson trouxe, né, com o pai dele, né, que acho que ele talvez até, não sei se ele pode até aproximar um pouquinho mais, falar sobre isso, mas acho que isso aproximou também com o seu pai, né? A relação, né, de fazer o Uber, né? De estar ali em conjunto, de trazer essa firmeza. Mas o que eu tô querendo dizer é, quando a gente busca algo, busca nos melhorar em todos os instantes, a gente consegue parar para pensar um pouco no que o outro está sentindo também, no que eu posso melhorar com relação às outras pessoas que nós estamos lidando. Então, isso também é uma forma de manifestar o propósito, de falar, eu tenho que ser um bom filho. Mas, eu vou ser o melhor filho? Não, você vai ser você. E você sendo você, você vai ser feliz assim.
Mas quando que a gente sabe que a gente vai ser feliz? É quando a gente... tem até um livro que eu trouxe aqui também, que eu gosto muito, que é o Vida Vigorosa, que ele fala sobre romper a casca do próprio ego e se expandir até o outro. Então é forte isso, né? Então ele fala, quando a gente rompe a casca do meu ego para pensar... Fico pensando só nas minhas coisas, sabe? Eu que não, sei lá, meu pai que não me entende, minha mãe que não me entende. Então, às vezes, isso atravanca de você evoluir na sua vida, de você, sabe, ter outros relacionamentos. Porque quando você... o nosso primeiro relacionamento é com eles, né? E isso acaba refletindo na vida profissional, na vida amorosa, em todos os outros... trâmites, né, da vida. Então, eu acho que um dos propósitos importantes que a gente tem é do conseguir encontrar o nosso sentimento verdadeiro de retribuir aos nossos pais, de alguma forma. Então, uma das formas que eu arrumo, né, no meu dia a dia é agradecer, né, sempre dou bom dia, né, para minha mãe, para o meu pai, sempre que eu posso ou faço alguma coisa em benefício a eles. Pro meu pai, às vezes, pago uma conta pra ele. Nossa, é igual o seu Júlio, né? Fica feliz pra caramba, né, cara? O seu Júlio, assim, a gente chega e fala, paga a conta. Ele fala, nossa, pagou minha conta, né? Eu falei, não, às vezes, isso traz felicidade também, né? E é uma forma de externar amor. Assim como pra minha mãe, né? Um dia você arruma a casa, faz os afazeres de casa, né? Ou então, um dia a gente passa numa floricultura, vê aquela flor, né, bonita, fala, nossa, eu vou levar pra minha mãe. Eu tenho muito disso. Eu trabalho perto do ABC Garden, e aí eu viro e mexe, passo lá, né, no ABC Garden, que eu gosto muito de plantas também, flores, né? E aí eu vejo essas flores assim, eu vou levar pra minha mãe isso daqui. E ela fica tão feliz quando eu chego em casa e dou pra ela, né, a flor. E quem visita o Marcos acha que está numa floresta, não é mesmo? É verdade. E são pequenos gestos, né, que vão melhorando os nossos relacionamentos, mas a gente precisa sair do ponto é eles que têm que me amar, ou eles que têm que me proporcionar para alguma coisa, pro ponto do eu vou oferecer alguma coisa. Não importa qual seja a situação, qual que seja o pai ou a mãe que você tá, né, no momento que você está, mas assim, quando a gente direciona de começar a fazer coisas boas, pequenas coisas boas, que rompe a casca do nosso ego para fazer eles felizes, você encontra o verdadeiro propósito dentro do relacionamento. E aí então você consegue ter bons relacionamentos, seja com amigos, seja encontrar alma gêmea, seja, sabe, qualquer direcionamento, né, qualquer esfera, né? Sabe que, ouvindo vocês com relação ao propósito, né? O Bodhisattva que reflete os sons do mundo, ele também nos auxilia com relação a gente poder manifestar o nosso propósito, manifestar o nosso amor, né? Eu também faço parte do time de vocês aí, de também colaborar na sede central e tentar fazer outros afazeres, né? Além de ser o pai dos três, né? A mãe dos três, enfim. A gente tem vários papéis na nossa vida. E dentro dos vários papéis da nossa vida, dentro da nossa atuação, do ser pai de 3 filhos, de ser pai de família, de ser um profissional aqui, acolá, fazendo isso, trabalhando missionariamente, eu percebi que na minha vida, boa parte do tempo da minha vida estavam voltados mais para esses lados aqui que eu acabei de escrever. E o ponto que eu às vezes até deixava de ver a minha mãe, né, que está aqui conosco, meu pai já partiu para o mundo espiritual, ele começou a ficar de lado. Por mais que estejamos bem, mas se está tudo bem, então a gente acaba priorizando e as minhas visitas a elas acabaram ficando escassas, né? E hoje eu tenho a oportunidade de que, por ela ter uma idade mais avançada e ela requer mais cuidados, esse Bodhisattva que reflete os sons do mundo, ele é muito misericordioso comigo, no sentido de me proporcionar hoje que eu possa semanalmente visitá-la, levá-la ao fisioterapeuta, a pegar um trânsito e dialogar com ela, porque o caminho do fisioterapeuta tem um certo deslocamento, né? No princípio, eu já falei aqui nos vivências anteriores, né? Nos episódios anteriores, de que a gente vai aprendendo também a velocidade, mas ao mesmo tempo essa relação que o Maílson deu um pequeno pitaquinho, né, da relação com o pai dele, eu começo a vivenciar isso e começo a compreender, né, que como Deus é maravilhoso, misericordioso, que pode me proporcionar esse tempo semanal hoje com a minha mãe, no mínimo semanal, com a minha mãe para poder dialogar e conversar com ela, né? Como é que foi essa relação com seu pai, esse propósito que ficou mais forte ainda, porque com toda certeza essa força que veio dele alimentou bastante seu propósito.
Nossa, tô até aqui pensando no que o tá falando, poxa, Seitonê pra mim acho que é tudo, sabe? A ação dos jovens, ela me trouxe uma possibilidade de ver coisas que talvez eu nunca teria vivido na minha vida se não fosse a ação dos jovens, sabe? Então, essas vivências e esse propósito, eu tô experienciando essa coisa de ser pai agora, né? A esposa tá grávida, daqui a pouco o filho nasce, mas a nossa vida começa a mudar como um todo, né? E eu vejo hoje eu vejo ainda mais forte, quanto foi a entrega do meu pai em relação a nós, que abdicou o seu tempo com os seus filhos para que ele pudesse nos criar, sabe? E aí eu passei por uma fase da vida, a gente começa a participar do Seitonê, a gente começa a ir para os seminários, nas academias, e aí nisso a gente começa a ter uma coisa que a gente vai lá e a gente aprende. Tem que dizer que ama, né? Tem que manifestar pelos pais. E meu pai, meu pai é uma pessoa incrível, gente. Só que para expressar sentimentos, existia uma dificuldade muito grande, sabe? E aí eu chegava na academia de Biona, eu ia abraçar ele ficava paradinho assim, dar uma tapinha nas costas, tipo, né, chega. Nossa, isso me incomodava de uma tal maneira. E aí eu fui lá, eu falava, eu vou na academia de Biona, eu aprendo, eu volto para casa e meu pai não demonstra esse amor, sabe? E aí começou um sentimento errado, que foi o sentimento do julgamento, né? E aí eu falei, puxa, como que eu tenho que sair disso? E aí foi num seminário na verdade, de Ano Novo, na Academia de Treinamento Espiritual de Biona, a gente tem vários seminários, né? Seminários da Ação dos Jovens. E foi um seminário de Ano Novo, trabalhando na comissão, começou a vir algumas lembranças da minha infância. Aí essa questão foi ficando mais forte para mim. Porque às vezes, e aí quando eu passei por isso, nessa fase do questionar o amor dos meus pais, até mesmo o amor da minha mãe, que era uma pessoa que sempre foi muito expressiva, os colegas conhecem minha mãe, sabe que é uma pessoa muito expressiva. E aí eu lembrei de cenas da minha infância. Porque nessa época que meu pai ele trabalhava nessa loucura de 2 hospitais que ele trabalhava, tinha uma folga por mês que era uma folga combinada que ele tinha mais por conta da rotina. E ele, assim, eu estudava longe, eu morava na cidade de Tiradentes, eu estudava numa escola na Vila Matilde. E aí esse um dia por mês eu conseguia ver meu pai. Porque eu saía mais cedo, ou ele saía, eu chegava, estava dormindo. A gente não tinha essa convivência. E aí meu pai, naquela época, ele fumava, né? E um dos prazeres da vida dele era fumar. Dia de folga dele. E aí eu lembro que nesse dia a gente estava saindo para ir na padaria, porque meu pai queria comprar um cigarro. Ah, filho, vamos na padaria e tal. E aí no meio do caminho eu falei, pai, quero empinar um pipa. Naquela época eu adorava. A gente foi, comprou a linha de pipa, comprou umas varetinhas lá. Meu pai foi sempre ótimo fazer pipa. E voltamos para casa. Meu pai, você não vai lá? Ele falou, não, deixa. E aí naquele momento, assim, quando eu era criança, eu não tinha entendido isso. E aí nessa purificação da mente, escrevendo ali alguns sentimentos da minha infância, eu entendi que naquele momento, na verdade, o dinheiro que meu pai tinha era para o cigarro dele, no dia de folga dele, né? Não estou querendo colocar se fumar é errado ou não, mas era aquilo que ele tinha como hábito para ele na vida dele, sabe? E aí ele abdicou disso, sabe? E aí eu fui lembrando de várias outras coisas. E às vezes nosso pai, nossa mãe manifesta o amor de uma forma um pouco mais severa, né? Ou de outras formas, e a gente acha que não é amado, né? E aí eu comecei a chorar porque eu comecei a me sentir egoísta. Porque eu estava julgando a forma como que eu queria que o amor do meu pai e da minha mãe fosse, sabe? E aí tem também uma cena de infância que eu lembro da minha mãe abdicando de coisas por mim. E minha mãe, ela era daquelas que assim... Minha mãe é muito intensa, né? Ou era 6 ou meia dúzia, ou era paulada, ou era... Era a forma dela, né, de educar. Minha avó era uma pessoa muito firme. E aí, quando eu comecei a enxergar esse amor do meu pai, né, que existia, e quando eu parei de julgar, porque os olhos, a mente julga, né? E aí eu comecei também a lembrar da história do meu pai, como ele foi criado pelo meu avô. E aí, dentro da minha cabeça, começou a desenhar um sentimento novamente de egoísta, né? E aí eu falei, o que eu preciso fazer, então? Eu falei, poxa, eu preciso amar, né? Eu preciso oferecer o meu melhor, sem o julgamento. E aí quando eu abraço com um tapinha nas costas, ele deu um abraço forte e apertado do meu pai. Porque enquanto eu estava ali cheio de razões, né, de questionamentos, e não estava amando, né, demonstrando, porque o amor é demonstrado. Se a gente não demonstra, é igual para encontrar a metade da alma, né? Se você gosta de uma pessoa, não adianta você ficar só olhando para ela, né? Tem que haver uma conversa, um date, um contato, né? Senão a gente fica só no distanciamento. E aí acho que
o tanto que, assim, eu falo bastante do meu pai, mas da minha mãe também, o quanto eu admiro meus pais, ele se reflete, assim, o quanto... E aí que eu falo que a Ação dos Jovens trouxe tudo isso, né? Porque ela me permitiu sair desse olhar individual, só dos meus problemas, da minha vida, e olhar o quanto... Falei, meu, tá, calma aí, né? Minha família mudou um todo de uma vida, sabe? Para me ter, para me criar. E então, eu preciso retribuir isso de alguma forma, sabe? E aí acho que é quando as coisas deslancharam no nosso relacionamento, sabe? É tão importante quando a gente vê esse sentido na vida da gente, quando a gente tem valor, né? A gente às vezes tem aquela expressão, isso não tem preço. De fato, é valor, é o valor de verdade de a gente viver como um só, de sentir que a gente está manifestando Deus aqui em todos os momentos, né? E, na verdade, a gente tem oportunidades de fazer isso todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, né? Com toda certeza. Já que o Maílson falou de expressar, e até para a gente dar um fôlego para ele, de tantas emoções, né? É o momento da gente expressar a nossa gratidão aos amigos que nos acompanham aqui no podcast Vivências. Hoje eu vou começar, Yara, pode? Por favor. Vou começar aqui com os amigos que fazem comentários no canal do YouTube da Aceite Noé do Brasil. Se inscreva no canal, curte, compartilhe este vídeo e faça comentários sim. Dê a sua impressão, dê o seu agradecimento, dê o seu depoimento, as suas vivências nos comentários, porque saiba também que quando você se inscreve, quando você curte, também comenta, o vídeo ele também fica mais recomendado para as pessoas que ainda não conhecem Aceite Noé. E propositalmente, este vídeo irá cair para a pessoa que necessita daquele momento, com toda certeza. Olha só, a Tsuko Yamakaki escreveu aqui pra gente, o José Carlos Maldonado colocou nos nossos comentários, Isabel Bruzi, também a Patrícia Fidêncio e também a preletora Daniele Onodera comentou aqui no podcast Vivências em comemoração aos 3 anos, dando os parabéns a este podcast. Daniele Onodera vai estar em breve aqui no nosso podcast. A gente vai sair para convidar ela, né, Yara? Com certeza, é isso mesmo. Além disso, a Roseli Alencar, a Zulmira Lair Bortolotto Tenfen, a Márcia Helena, Carmen Lúcia Stex, a preletora Maria Casmierce, que é audiência mensal, deu parabéns pra gente aqui também, a Márcia Pedroso, Gilberto Duval. Aí a gente recebeu um recadinho bonito, né, do Antônio Brisante, fico feliz, né, a gente ficou super feliz com o recadinho. Nossa, gente, tem tanta gente aqui escrevendo, elogios ao podcast de aniversário, tanto... pessoas que ouviram várias vezes o episódio, de felicidade mesmo de estar aqui com a gente, acompanhando o ensinamento da Aceite Noé dessa forma gostosa, né? Dialogando e ouvindo as vivências dos amigos que estão aqui com a gente. Então, o que o pessoal faz mesmo? A gente tem o privilégio de ser multiplataforma, né? Então dá para comentar lá no Spotify, dá para fazer ali no YouTube. Mas se você não está muito familiarizado com todas essas ferramentas, vai no mais tradicional, que é no e-mail, sncast@sni.org.br. Repetindo, sncast@sni.org.br. Compartilhe as suas vivências, porque a gente adora uma vivência, um relato de experiência. Yara. É isso. E a gente falando aqui de propósito, eu acredito que é hora boa de a gente contar para os amigos como é que está aí o processo da 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Aceite Noé. Quero dizer, está tudo em ordem. Fiquei sabendo que justamente hoje, no dia da gravação desse episódio, vocês vão fazer a visita técnica, mais uma visita técnica ao espaço. Podem contar para a gente, olha, para quem é? Como participar? É fácil se inscrever? Então... E aí eu tenho uma pergunta, mas primeiro conta pra gente aí como que é essa questão da inscrição, tá tudo pronto? Para quem que é esse evento?
Bom, eu posso começar, né, falando um pouco aí da convenção. Então, a convenção nacional, ela é focada, né, aí para os jovens, mas todos nós podemos participar. Então, Eu já estava até pensando, eu já até adquiri o meu convite. Será que eu posso? Será que eu posso? Já tô credenciada, gente. Não, então, gente, ó, já tá resolvido. Não, vocês podem participar, sim. A Convenção Nacional, ela é um evento assim que transforma a vida todos os anos. Todos os anos a gente faz, né? Dá um trabalhão danado, mas vale a pena. A gente olha assim e fala, meu, vale a pena. Porque a gente consegue trazer pessoas do Brasil todo, se reunir, né? Para vibrar juntos os ensinamentos da Seichonoye. E tocar nessa natureza divina, o propósito, né, esse ano, né, que a gente vai estar falando tudo de propósito. Então, esse ano nós vamos ter a 69ª Convenção Nacional, vai ser dia 28 de julho, né, de 2024, lá no distrito Anhembi, que é o lugar onde nós vamos visitar hoje, inclusive, né, também, vamos dar uma passadinha por lá. O coração tá a mil, porque os bastidores, né, de tudo isso, é muita emoção, é muita coisa que nós estamos fazendo e que a gente sabe que esse dia vai transformar a vida de quem vai estar lá presente. Então, para você se inscrever, para você participar, vocês podem, né, entrar em contato com a superintendência, né, da Associação dos Jovens, pode ser pelo e-mail mesmo, né, jsi@sni.org.br, ou procurar a associação local e regional mais próxima de você, porque todas as regionais receberam um convite físico, como esse daqui, né, que é o propósito, né, esse convite aqui. O Maílson também está com o dele ali, ó, já garantiu. Então, esse convite, então, ele está disponível nas associações locais para que vocês possam adquirir e possam vir participar em conjunto. Com certeza vai estar saindo caravana de todas as regionais do Brasil todo, por aí, né? A maioria, né? Vai estar fazendo caravanas e que você pode se juntar a eles e vir junto viver esse dia de grande emoção. Então, vai ser um dia transformador aí. Nós temos feito, né, bastante trabalhos indo nas regionais também, né? Fazer conferências, igual o Miltinho comentou, o Maílson também, né? Então, eu perdi as contas também, acho que foi pelo menos 10 conferências que a gente já fez nesse ano, em prol, né, da convenção, mas quando a gente chega lá, a gente vê o brilho no olhar e a gente fala, mano, vale a pena porque as pessoas vibram em conjunto com isso e a gente dá um propósito para elas também, porque você que está ouvindo hoje aqui, que você está participando, está falando, sabendo da Convenção Nacional, o meu convite é não só para que você esteja lá, mas para que você convide alguém para vir junto com você. Principalmente alguém que não conhece a Seichonoye ainda, porque pode ter certeza, através desse dia, 28 de julho, vai ficar marcado na vida dessa pessoa. Foi o dia que ela conheceu os ensinamentos e que ela encontrou que ela pode sonhar, que ela é filha de Deus, que ela tem capacidade infinita, que ela tem um propósito para transformar. Então, é isso. Eu vou passar um pouco para o Maílson também falar um pouquinho, né, sobre... Viver a convenção é para quem ainda não encontrou o seu propósito, né? Ou para que você que já encontrou também, para dar ainda mais força, né? Eu acho que mesmo que a gente já tenha encontrado o nosso propósito, e eu tenho feito muito uma oração, na verdade, feito algumas mentalizações que puxa, quando eu saio de casa, sabe? Eu fecho os olhos de manhã e falo assim, Deus, qual que é seu propósito para mim hoje, no dia de hoje, sabe? Como que eu posso ajudar? Como eu posso trabalhar ainda melhor? Como eu posso contribuir para que uma pessoa tome a decisão de transformar a sua vida? E não só assim, você que só assiste online, né? É chegada a hora de participar de um evento presencial da Seichonoye, que é a Convenção dos Jovens. E o Marcos falou que realmente traz muita emoção, traz muita alegria. Eu tenho um momento muito, muito forte assim na minha mente, porque até 2016, 2017 eu trabalhava na regional pela convenção, né? Em 2017 eu vim trabalhar na Superintendência de Jovens e aí eu comecei a ver um outro lado da convenção, né? Então a gente está indo fazer uma visita técnica do evento desse ano. A gente já fizemos 10 conferências entre fevereiro e março. A campanha ela começa a esquentar agora, maio, junho. Então, quando a gente fala que já fizemos 10, é porque ainda tem muito mais conferências pela frente. E a gente já fez vista técnica para a convenção do ano que vem. A nossa ideia é esse ano lançar, né? Então, quem estiver lá vai ter coisas exclusivas. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Cuidado. Nossa, o Marcos falou da história da mãe dele, vai ter um relato na convenção, isso eu vou dar spoiler. Não vou contar quem é, porque eu não sei se está confirmado. Mas vai estar, na brincadeira, está confirmado, mas eu não posso contar quem é. Vai ser surpresa para vocês, que também fala sobre a questão de gestação, um relato maravilhoso. E aí, então, que assim, uma lembrança muito forte que me vem é quando a gente rodou lá em 2017
e pelas regionais, fizemos muitas conferências, muitas divulgações, e foi Viva Livre, né? E eu lembro de Viva Livre tocando a música de encerramento, a gente toca muitas músicas, tem manda ao vivo, meu, é um show, é um espetáculo. Além de todas as palestras, a gente tem um show. É, né? isso é importante destacar. A gente fala bastante aqui no podcast Vivência e em outros canais, de participar na associação local, participar na conferência, participar em seminários das academias. Mas destacar o que de diferente tem de uma associação local, de um seminário na academia, na convenção nacional. Além do show que você falou, já vai ter palestra, mas o que mais que tem, Maílson? Eu acho que, para mim, o que é mais forte da convenção é essa celebração da ação dos jovens, de uma forma de que a gente traz os nossos convidados, são pessoas pela primeira vez, mas a gente tem ali um dia em que a gente tem as palestras, a gente tem relatos, a gente tem música ao vivo com uma banda assim, que particularmente eu acho que dá um show. Né? A gente tem teatro também, né? A gente tem um momento ali que a gente chama de show de intervalo, né? Que vai todo mundo para a pista. Assim. Esse ano as cadeiras são removíveis ali do miolo do AMB, né? A gente vai tirar as cadeiras, vai todo mundo lá para frente viver esse show que a gente está falando, né? Mas eu acho que é um espaço que, diferente de uma L, de uma regional, a gente vivencia o ensinamento da Setionê de uma forma muito diferente, sabe? Então é muito especial porque a gente tem muitas oportunidades, além de conhecer pessoas do Brasil todo, né? Esse ano tem pessoas assim vindo em menor quantidade, mas até da Bahia, o pessoal tá vindo já comprar seus convites. E dentro dessa vivência que eu estava comentando e dessa festa, assim, eu lembro assim, deu do Milton pulando ali no final, cantando a música Viva Livre. Num Eu pulando? Aí o Milton pulando, estávamos abraçados ali, comemorando o término da campanha, não pelo alívio do desgaste, né, das viagens, do trocar roupa no carro, do carro quebrado, o Milton pode contar mais, mas daquilo que eu sentia vibrando, né? Eu estou vivendo o meu propósito, sabe? Eu estou vivendo aquilo que eu sempre sonhei. Então, a convenção... E aí, acho que quando o Marcos ele faz esse convite para que você traga uma pessoa que não conhece, para que você também sinta essa emoção de influenciar a vida de uma outra pessoa através da convenção. Importante dizer, então, para adquirir os convites eles não são disponibilizados virtualmente, certo? Isso, certo. Não Físico. são virtualmente, ele é um convite físico que você precisa adquirir através de uma pessoa da Associação dos Jovens ou de uma pessoa de uma sede da Seitonoye. E de uma sede da Seitonoye você pode consultar os endereços do que nós chamamos nas nossas sedes regionais no nosso site sni.org.br/onde encontrar. Lá tem os contatos e os endereços de todas as nossas sedes regionais, com endereço, telefone e e-mail também para procurar. Caso na sua cidade, na sua localidade, você não encontre uma sede próxima, você pode entrar em contato diretamente então com a Associação dos Jovens no e-mail que o Marcos destacou, que é ajsi@sni.org.br. Repetindo, Maílson. ajsi@sni.org.br. Que bonitinho o nosso jogral. Olha, que coisa boa, né? O ensinamento da Seitonoye, ele é uma grande oportunidade de autoconhecimento, de mergulho na nossa natureza divina, de redescobrir quem nós somos e, com isso, viver de forma mais feliz, mais leve, alegre e em harmonia com a natureza e fazendo felizes as pessoas à nossa volta e naturalmente se sentindo felizes, né? Os meninos trouxeram livros aqui que nos ajudam nessa caminhada e aí, nesses momentos aqui, nesses novos episódios, a gente vem fazendo uma pesquisa aqui, uma enquete com os nossos convidados, querendo saber qual é o seu livro de cabeceira, Maílson. Eu tenho aqui, eu trouxe o livro dos jovens, na verdade eu trouxe dois, né? Livro dos jovens, todos podem ter sucesso. Esse ano, final do ano passado, a minha vida, assim, em agosto de 2008, eu fui trabalhar parcialmente no departamento que chama SSO, um departamento da sede central, e continuei trabalhando nos jovens. E aí, nesse meio do caminho, a gente teve uma mudança de presidente nacional, e aí eu recebi o convite para voltar, para trabalhar integralmente na ação dos jovens, e deixando esse departamento SSO.
E aí eu tive a oportunidade de estar na sala do diretor-presidente, e aí tava eu e mais o presidente, alguns vice-presidentes, e ele perguntou assim, vocês estão lendo o livro dos jovens? Aí calou aquele silêncio, né? De um olha para o outro. E aí eu decidi, então, naquele momento, ler o livro dos jovens. E aí é meu livro de cabeceira, estou refazendo a leitura. Estamos aqui para concluir o capítulo 8. E aí, eu acho que o capítulo que tem sido muito forte para mim, eu tenho recebido, inclusive, muitas palestras e atividades para fazer, que é o capítulo 1, que ele fala Idealize um sonho. E é o mestre Masaru Taniguchi, ele fala, jovem, sonhe. Tudo o que de valoroso existe neste mundo partiu da mente daqueles que sonharam com bravura. E é um parênteses que o mestre Masaru Taniguchi faz, ele fala assim, evidentemente também os maduros e anciões conseguem, graças à idealização dos sonhos, rejuvenescer-se, aumentar a capacidade de progredir e fazer renascer novo fervor espiritual na senda da vida já cansada, né? Então, quando a gente fala Convenção dos Jovens, que a gente fala Jovem Sonhe, é para todos nós da Seichonoe. Eu falo que eu não era jovem quando eu cheguei na Seichonoe, porque eu não sonhava, mas fala que jovem é aquele que sonha, né? E ele fala que, ele continua, né? O mundo teria sido um lugar insuportável se a gente não tivesse a capacidade de sonhar. Porque o sonho, ele transpõe as barreiras, né? Então, sempre quando eu pego me limitando pelas questões fenomênicas, pela casca dos 5 sentidos, eu lembro do mestre Masaru Taniguchi falando, jovens, sonhem. E aí, por isso que eu acho que esse livro está tão forte para mim, sabe? Seu livro de cabeceira indicado aí para os amigos que nos acompanham. E o preletor Marcos, seu livro de cabeceira? Pode ser uma biblioteca de cabeceira. Eu gosto de muitos livros, né? Mas hoje, em especial, eu trouxe aqui 2, que inclusive é igual ao do Maílson. Não foi combinado. Não foi combinado, mas é o livro dos jovens e o Todos Podem Ter Sucesso. Mas eu vou destacar o Todos Podem Ter Sucesso, que é esse livro aqui. Tenho estudado muito ele, principalmente com essa questão do propósito e tudo mais, né? E o Katsumi Tokuhisa aqui, ele traz muito isso, sabe? Da gente encontrar a nossa força, a nossa capacidade para ir atrás dos nossos sonhos. Então, o livro dos jovens, ele fala sobre vamos sonhar. O livro do Katsumi Tokuhisa, acho que ele meio que direciona. Cara, você pode alcançar seu sonho. Você vai chegar lá. Vamos ser loucos. Vamos ser loucos, né? E um trecho que ele traz aqui que é muito importante, porque às vezes a gente tá nessas movimentações da vida, né? Atrás do nosso propósito, atrás das coisas que nós estamos fazendo, que é sobre decisão. E tomar decisão, né? Aqui, como o Katsumi Tokuhisa diz, tomar decisão é renunciar a algo. Então, às vezes, a gente precisa renunciar a algumas coisas para ter capacidade de decisão. E isso é importante para a gente pensar no nosso dia a dia. Isso aqui eu tenho refletido muito, sabe? Porque no meu dia a dia, às vezes, eu fico pensando, que decisão eu vou tomar hoje? E acho que isso tem que ser muito claro para a gente tem que exercitar isso no nosso dia a dia. De começar a tomar pequenas decisões, porque é isso que ele fala aqui. A gente toma pequenas decisões e com isso a gente se torna capaz de tomar grandes decisões também. Então, isso vai nos treinando, né? Trazendo força, confiança, né? Para poder avançar. Mas é isso, gente. Bom, esse livro é maravilhoso. Leiam, estudem também. Tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. A capa dos livros apareceu enquanto eles falavam. Lá tinha o QR Code com o endereço da nossa livraria.sni.org.br. Então, é lá o que você pode adquirir, além também de adquirir nas sedes regionais que a gente falou ali no sni.org.br/onde encontrar, Yara. É isso. Maílson, muito obrigado pela participação aqui no Vivências. Marcos, muito obrigada. Alegria para nós e a gente se vê? Na Convenção Nacional. Dia 28 de julho. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoe do Brasil. Dia? 28 de julho. A partir das? 9 horas da manhã. Onde? Distrito Aembi. É isso. Estamos ficando bom de jogral, né? Muito treino. Muito bem, eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E este foi o episódio 38 do podcast Vivências. Até lá. Até o próximo episódio. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoe do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você!
A convenção, ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seitonoye de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança. Que eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Pacifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo. Onde o seu propósito acontece.